Neste programa nós vamos a 3 partidas e cada um de nós vai contar uma história diferente e curiosa sobre o futebol alemão. A gente não vai a nenhum jogo da primeira divisão, mas vai bem além de futebol. Vamos falar de cultura e também de história. Aqui em Hamburgo, o nosso caso é o time que se intitula o mais cult de toda a Alemanha. Now it's normal that also the football bosses and the football association are saying officially we are against racism and so on. But St. Pauli was the first club in the whole of Germany to do these things. Rostock fica no território da extinta Alemanha Oriental. A gente veio num jogo do último campeão do lado comunista. Só que da unificação para cá, a situação do clube piorou bastante. Now we are talking about third league. Today was how many periods? 9,000. So that means something about community, you know. The people, they stick together and so on. It's really like a huge family. Mais um trem, já chegamos na Alemanha. A Europa está quase acabando. Faltam 4. Bora. É só um bode, um mascote muito famoso por aqui, mas o time que ele representa diz muito sobre a história do futebol da Alemanha. Nossa primeira história hoje, aqui do episódio do Futebol, uma viagem. Ja, die Mannschaft hat, glaube ich, den Hennes geschenkt bekommen. Der Hennes Weißweiler hatte ihn auf dem Arm und da hat er wohl gepieselt, ne? So, oder hat er nicht gepieselt? Nee, hat er nicht. Nee, aber der Hennes hat ihn irgendwie auf den Hennes Weißweiler, hat ihn auf den Arm genommen, da wurde er halt so getauft, ne? Nach dem Hennes Weißweiler. Breakfast. Breakfast, ja, gut. Que a comida dele é pão. Lecker schön. Lecker schön. Vitamina. Qual que é a refeição do Hennes antes de uma partida? Cenoura. Mama, Mama. Das werden wir nachschauen. Mama, Hennes, sim. 4h25. Aí, dava 5 minutos para começar o jogo. Hora do ritual do Hennes. 10 vor 4, so gegen 16:30 Uhr werden wir dann mit dem Hennes runtergehen in den Sicherheitsbereich und ja, dann wird der Hennes unten vorgestellt und wir ziehen dem Hennes die Decke auf, weil der Hennes hat eine leibeigene Decke und ja, dann warten wir darauf, dass Spielbeginn ist. Acesso exclusivo, entrada especial. Daqui, o Hennes vai ter uma visão privilegiada do jogo, como acontece em toda a partida. Ja, selbstverständlich. Der Hennes merkt das schon. Er ist auch schon ziemlich aufgeregt. Er rennt auch schon direkt runter in den Sicherheitsbereich. Er weiß ganz genau, wo die Stühle stehen, wo wir sitzen. Und ich denke, das merkt er auf jeden Fall. Used to it, used to the loudness, but last match on Saturday, last Saturday, in a halftime, he escaped. The first went time to the pitch. He escaped. He went on the field, and it took about 10 minutes to catch him. And how are, It was the first time. and how are the fans during this? They were Cheering. They were cheering, yes. They loved it, and they were very disappointed when they catched him.
Além do mascote famoso, Colônia também tem uma importância histórica. Foi o time campeão da primeira edição da Bundesliga, isso em 1962. E aí entra uma curiosidade relacionada às Copas do Mundo. Antes disso, só havia aqui ligas amadoras. Foi só depois da derrota dos alemães na Copa do Chile que eles decidiram criar uma liga profissional, justamente o campeonato que é disputado até hoje. Mas, desde o início dos anos 90, os tempos são de bodes magros. Sem disputar títulos, até um problema de saúde pública surgiu para atrapalhar. I think it was about 10 years ago. There was this illness with the cows and the sheep. You remember? Yeah. And there it was forbidden for him to go in the stadium. Wow. And it was a catastrophe for the fans that Hennes was not here. I can imagine. And that was the only time he was not in the stadium. Os jogos aqui sempre tem casa cheia. E olha que o time já há muito tempo é aquele famoso ioiô, vive subindo e caindo. Mas nessa temporada, o Colônia lidera a Bundesliga 2 e a chance é grande de, no próximo ano, o Rennes voltar a desfilar na primeira divisão. I hope he will give us the luck we need to come to go back in the first Liga. No? So I know this Hennes since a lot of years, but it's the 7th or 8th Hennes, you know. Yeah, for us it's not a political message, it's just a human message, because it must be normal. But at this time it was not usual in football, and football bosses at this time said we don't want to have this political message in our stadium. But on the other hand, they were tolerating fascist flags in the stadium, so that was crazy. And we had big arguments with the bosses of the football, but nowadays it has changed a lot, so now it's normal that also the football bosses and the football association are saying officially we are against racism and so on. But St. Pauli was the first club in the whole of Germany to do this thing. O St. Pauli poderia ser só mais um time pequeno no cenário do futebol alemão, um time como qualquer outro. Mas a imagem do clube mudou definitivamente nos anos 80, quando um grupo de torcedores trouxe uma nova ideologia falando em antirracismo, em antinazismo e mais tolerância. Desde então, o clube adotou esse símbolo, uma clara referência à cultura punk. Mais uma peculiaridade de São Paulo é alguns setores da arquibancada a cerveja não só é liberada, como é oferecida pelo clube aos torcedores. The club didn't decide. It was a thing in the middle of the 80s, and the situation at this time was that the other Hamburg club, Hamburg SV, was strongly frequented by big numbers of hooligans and Nazis. So at this time a lot of people decided we don't want to go there because we don't like Nazis. And at the same time we had a lot of squatted houses in the area, and the whole area around the stadium here was getting into an alternative area. A lot of students and artists and musicians moved in the area, and so they decided, oh, there's a football club around the corner, let's go. And then this movement started, and so at this time we had only 3,000 people going to the stadium, but in 5 years it was 20,000, and they had from the beginning this ideas, we are absolutely against racism and stuff like that.
O hoje chefe de segurança era só mais um punk naquele tempo. De torcedor ativo, acabou virando funcionário do clube. It was a very poor area around, so and the people support the club. So if we are if you're going in a good way on a financial base, we have to give something back. And so we started some social projects. For example, we invited kids from the area who can't afford to be a member of the club. So we invited them to play football every Friday afternoon with professional coaches. And later on there have been these anti-racist football tournaments, but this is organized by the fans, but the club supports always this movement things. Todo jogo a torcida do São Paulo recebe convidados especiais aqui na arquibancada. São refugiados de outros países que moram aqui na Alemanha. Yeah, the situation for refugees in Germany is that they have to stay in some camps, sometimes outside on the countryside in the middle of nowhere. And our young fans, the ultras, they decided, oh, we have to help them, we have them to give some fun in their dirty life, and so they started to go with a minibus before every home match to this camp, invite a couple of refugees, they bring them into the stadium, they look after them, and to give them a nice day, give some food and drinks, and then they bring them back to the camp. And the club supports this idea with giving them free tickets for the refugees. A trilha sonora é sempre a mesma em todo gol do São Paulo. Registro importante. Eles não venceram esse jogo e, na verdade, nunca conquistaram nada. If you see that we have still 30,000 people nearly at every home match without winning everything, you know, we are mostly in the second division, so there must be 30,000 people having a big passion to go every week to this football club, you know, so there must be something more important than only the things going on the pitch. One message must be it's not only football on the pitch which is important for the people's life, it's everything going around, to be a part of this family, FC St. Pauli, responsible for the surrounding society, responsible. I don't give my brain away when I go into a stadium. That's the thing. Saindo de Hamburgo para Rostock, a gente passa por um território na estrada de 5 km de extensão que ia de norte a sul do país, criado pela Alemanha Oriental para afastar ainda mais a população do lado ocidental. Essa instauração, inclusive, destruiu algumas cidades que existiam na região. Bardowiec era uma comunidade camponesa no limite entre as Alemanhas Ocidental e Oriental. Primeira referência a ela em 1292. E nessa torre, o que sobrou da cidade, está escrito que entre 77 e 89 ela foi completamente destruída de maneira ilegal pela República Democrática Alemã. O Hansa Rostock conquistou os títulos da Taça e da Liga em 1991, o último ano que um campeonato foi disputado na antiga Alemanha Oriental. Depois disso, no campeonato seguinte, a Bundesliga incluiu os times do leste do país. E a partir dali, o Hansa nunca mais foi o mesmo. Caiu logo no primeiro ano e de lá para cá nunca mais se firmou. O jogo de hoje é prova disso. Estamos na terceira divisão do futebol alemão. It's very different because the West German teams have a lot more of money. There's a lot more money from Germany. They come, and it's very hard for the East German teams. There's not only one East German team in the first league, yeah, just second and third league. When we grow up in the former East German times, that was, you know, we didn't have much at this time. But what we had was relationships. So everyone helps another, you know, neighbors
The neighbors weren't neighbors, they were friends. If you are a member or a fan, I mean a real fan, I am a member of Hansa Rostock. I'm living in Berlin, that means I drive every 2 weeks 220 kilometers by car just to come here to support my team. That is something about family, you know? Continua presente, já foi uma das maiores da Alemanha, mas a fase não é das melhores. Empate em casa, 9ª colocação no campeonato, 3ª divisão para o Hansa Rostock, nenhuma chance de acesso. Here it's all about the team, not about the players. Over there it's the opposite. All about the players because they are stars, you know, and yes, we have the biggest team, we have the money, and whoa, you know, that's the point. Chegando aqui no estacionamento, no final do jogo, para buscar o carro, a gente deu de cara com um marco do que representava o comunismo da antiga Alemanha Oriental. Um Trabant, um carro feito com um material similar à fibra de vidro e que foi feito em larga escala durante o período comunista. Era extremamente barato e dá para ver pelo design, né? E representava exatamente o gasto zero e o interesse zero em bens de consumo. No próximo bloco, chegamos a Berlim. A cidade, que está totalmente situada no lado oriental, também foi dividida meio a meio, assim como o restante do país. Só que a capital do país nunca foi a capital do futebol, estamos falando da década de 50, isso virou um problema para o governo comunista. A solução encontrada foi dar uma ajudinha ao Dínamo Berlim e de um jeito nada convencional. A próxima história que a gente vai contar é difícil de acreditar e aconteceu aqui em Berlim nos tempos de Alemanha dividida. A cidade já era mais importante para os dois lados, tanto o ocidental, que fica logo ali do outro lado do muro, quanto aqui na parte comunista. Futebol, uma viagem, chega a Berlim, capital da Alemanha. A cidade, que está totalmente situada no lado oriental, também foi dividida meio a meio, assim como o restante do país. Esse aqui atrás é o Checkpoint Charlie, um dos poucos locais onde existia uma passagem de fronteira entre as duas Alemanhas. A próxima história que a gente vai contar é difícil de acreditar e aconteceu aqui em Berlim nos tempos de Alemanha dividida. A cidade já era mais importante para os dois lados, tanto o ocidental, que fica logo ali do outro lado do muro, quanto aqui na parte comunista. Só que a capital do país nunca foi a capital do futebol, estamos falando da década de 50, isso virou um problema para o governo comunista. A solução encontrada foi dar uma ajudinha ao Dínamo Berlim e de um jeito nada convencional. O Dínamo Berlim estava longe de ser um time de sucesso, mas tinha um torcedor bastante poderoso na época, o general da Stasi, a polícia da Alemanha Oriental.
E ele resolveu unir o útil ao agradável e, numa decisão política, contratou forçadamente todos os jogadores do Dinamo Dresden, a melhor equipe da Alemanha Oriental na época. Com isso, no final da década de 50, o Dinamo Berlim ganhou tudo. Deu certo a ideia do general. Berlin has never been the economic center of Germany, and so it needed, in terms of football, not to be isolated, not to be completely left out, and it needed a reason for people to go to Berlin. Football was a good way to do that. Essa aqui é a casa atual do Dinamo Dresden. A gente veio até a cidade para entender os detalhes, como que um time inteiro se transferiu forçadamente para Berlim. Obviously, Dynamo in the whole of Eastern Europe is generally taken to be a sort of state-sponsored club, usually by the secret police. It was the same in Berlin. Dynamo Dresden were sort of unofficially sponsored by the Stasi, and they were dominating East German football until the sort of turning point where the story goes that Erich Mielke, the then head of the Stasi, came into the dressing room after Dresden's last title and told all the players that they were being shipped to Berlin, and that Dresden's time was up and the story was over. And then from then on, Dynamo Berlin won 10 titles in a row. Man hat es ganz geschickt gemacht, man hat erst die Spieler gefragt, die wollten natürlich nicht, die hatten alle eine Wohnung hier in Dresden bekommen, haben sich eingelebt, wurden vom Publikum angenommen, aber in der zusammengeholten Mannschaft von ehemaligen Polizeispielern waren auch einige aus dem Berliner Raum, Potsdamer Raum, und die hat man dann in Einzelgesprächen als erstes wieder dazugeholt, hat sie überzeugt mit einer eigenen Wohnung, und so ist dann die Meinung gekippt und die Mannschaft musste in der Saison 54-55 im November 1954 nach Berlin spielen und hat dann eigentlich die Saison als Dynamo Berlin zu Ende gespielt und war dann halt der Vorgängerverein von. Widerspruch gab es damals nicht, das war eine Diktatur, also dort hat die politische Führung gesagt, was zu tun ist. In dem Vereinswesen, aber auch den einzelnen Personen war festgeschrieben worden, teilweise wo man hingeht. Es betraf ja im Osten auch noch andere Vereine wie Empor Lauter, die nach Rostock delegiert wurden, weil man dann in Rostock einen Verein aufmachen wollte. Es war so, dass man gemerkt hat, dass natürlich Fans in Dresden Dynamo jetzt schon geliebt haben und weiterführen wollten. Demorou 20 anos até que o Dinamo Dresden voltasse a ter um time competitivo. E quando surgiu a geração mais vencedora da história, 3 dos principais jogadores foram presos quando tentavam fugir para a Alemanha Ocidental. Aí foram mais 10 anos até que o time conseguisse ganhar outro título. Hoje a situação também não é das melhores. O Dinamo Dresden é forte candidato a cair para a 3ª divisão do futebol alemão. Vida dura a do torcedor desse clube. Eu estou aqui com o Matthias Miller, ele que representa bem a segunda parte de todo esse azar que o Dinamo Dresden passou durante a sua história. A gente vai pedir para ele assinar a bola como uma referência a todo esse momento ruim. Ele é um dos que acabou tentando fugir para o lado ocidental e não conseguiu, nunca mais pôde jogar na 1ª divisão. Mr. Miller. Fazia tempo que a gente não pegava um avião, desde a chegada na Itália. Próxima parada, Espanha, o 19º país do futebol uma viagem. Bora. Pela capital da Espanha, terra dos atuais campeões mundiais, pelo menos até julho. Os caras que ganharam tudo no futebol mundial desde a Euro 2008. Vão pro Bi no Brasil. As comemorações costumam ser aqui na Praça Chimelli.